1 Timóteo capítulo 5, ele diz assim, ó: não repreenda asperamente o homem idoso, a partir do verso 1, tá? 1 Timóteo capítulo 5, a partir do verso 1, é do 1 ao 8. Ele diz assim, ó: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Olha só, como que nós devemos tratar a nossa família em Deus. Amém? Aí o verso 3 ele diz assim, ó: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica, mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles essas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Olha o desafio para nós como irmãos. O quanto esse versículo falou muito comigo alguns anos atrás. Passamos um período cuidando da minha mãe. Minha mãe ficou acamada 10 anos. E nós tínhamos que, como uma criança, tínhamos que fazer tudo por ela. Trocar, dar banho, dar alimento. E foi uma luta isso. Foi uma luta, foi durante 10 anos. E meu pai, consequentemente, também foi ficando fragilizado. E nós tínhamos que cuidar como filho. E dentro da minha família, por exemplo, toda a parte da minha família, entre os irmãos, todas são mulheres. E o único homem da família hoje só é eu. Somente eu. E nesse processo eu tive que convencer a minha mãe. Eu tive que convencer ela por causa da privacidade, da higiene, tudo que tinha que acontecer. Eu tinha que falar. Teve um dia que eu falei para ela: mãe, não precisa chorar, porque eu sei que a vergonha está acontecendo, é por vergonha, a senhora está exposta, mas é minha obrigação cuidar da senhora, dar banho na senhora, zelar pela senhora. E eu tive a oportunidade durante 10 anos em vida da minha mãe faleceu agora em fevereiro. Em 10 anos, cuidar dela. Cuidei do meu pai, a oportunidade, quando meu pai voltou para casa, de cuidar do meu pai, durante anos. Então, quando eu vejo esse texto, eu vejo com essa questão da responsabilidade, como filho, cuidar dos da sua casa. Então, nós temos uma responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, do seu marido, da nossa família. Então, há uma responsabilidade nisso. E a Bíblia aqui, o conselho de Paulo, a orientação de Paulo, que ele traz para Timóteo, é para que ele olhe para a igreja como família. Olha que interessante isso. Não corrija asperamente os idosos. Trate-os como seu pai. As viúvas, as senhoras da igreja, as senhoras, trate elas como mães, os jovens como irmãos e as moças como suas irmãs. Isso é uma família. Então a orientação de Paulo para a igreja, para Timóteo ali, o pastor Timóteo, um pastor jovem, é que ele cuidasse da igreja como se ele cuidasse da sua própria família, tratasse bem a sua família. Então toda oportunidade que você tem, que você olhar para um jovem, trate ele como seu irmão. Uma jovem com todo cuidado e pureza, que é o que a escritura diz ali, tenha pureza, ou seja, sem malícia. Eu sempre converso com meu filho, eu falo assim: cara, você tenha respeito com as irmãs, até com as brincadeiras, tome cuidado com as malícias, não tenha malícia com nenhuma delas, não tenha. Você tome muito cuidado com as conversas, porque muitas vezes eu não estou perto, ninguém está perto, e você pode ficar de conversinha, porque se eu pegar, aí o assunto é outro, porque eu quero que você trate bem as meninas da igreja. Não é porque você é homem, você não é galã de novela, você tome cuidado. Então eu sempre vou alinhando meu filho, minhas filhas também. Eu falo: vocês tomem cuidado, olha o que vocês falam, não dê brecha, não seja um modelo, seja um modelo para os outros. Então sempre vou alinhando a minha família, procuro alinhar a minha família. E isso exige de mim também como pai, como eu trato as minhas irmãs, como eu trato os meus irmãos. Quando ia para o monte, a minha preocupação de ir para o monte é que eu estava indo com um monte de mulher, mas minha esposa sempre comigo. E eu sempre falava para ela: olha, o dia que você não for, fica complicado para mim. Porque como que eu faço? Pode dar complicação. E eu sempre estou orando pela igreja, pedindo: Deus, envia homens que nos ajudem na intercessão, que sejam homens de intercessores. Porque eu ando com mulheres, mas com todo respeito com as mulheres, com todo respeito com elas.
Então, nós temos que tratar a igreja, os irmãos, como família, amém? Então, a orientação de Paulo, ele traz isso, e isso requer responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade. Ah, por isso que ficou grande. Agora que eu vi que você pôs o texto aqui, Robson, obrigado. Se eu soubesse, eu nem tinha aberto a Bíblia. Irmãos, eu sou Flintstones demais. Meu Deus. Se tivesse o papel aqui, já estava desenrolado. Em tudo isso é que nós precisamos entender essa questão do indivíduo, da salvação do indivíduo de Deus, certo? A salvação nossa como indivíduo. Mas nós precisamos entender que o projeto e o plano de Deus sempre foi para a família. Não é só para o indivíduo. Na semana que eu tive a oportunidade de ministrar aqui, que eu trouxe a Gi, eu falei assim, a Gisele como indivíduo, como o carcereiro lá de Atos 16. Ela foi lá, ganhou minha esposa, ganhou 4 de uma vez só. Veio um combo. Eu, a minha esposa e minhas 2 filhas. Né? E a minha esposa logo depois engravidou do Murilo. E aí depois ganhamos o Daniel, aí depois ganhamos minha irmã. Porque o plano de Deus e o projeto de Deus não é só para a salvação do indivíduo, mas o plano e o projeto de Deus é para a família. Como foi apresentado em Atos 16, eu vou trazer isso aqui para vocês. Então, o plano e o projeto de Deus não é somente para o indivíduo em si, mas para a família. O indivíduo tem a responsabilidade de suas ações e decisões para a sua salvação, mas o plano e o projeto de Deus sempre foi para a família. Desde a criação, Deus já viu que não era bom que o homem fosse só. Quando nós vemos em Gênesis, Deus criou o homem, Deus olha para a situação e fala assim, peraí, não é bom que o homem viva só. Falhei uma disjuntora a ele. Olha que extraordinário isso. E Deus vai lá, adormece Adão e cria a mulher. A melhor parte do homem é a mulher. Deus criou a mulher, porque viu que não era bom que Adão ficasse só. Olha só, o projeto de Deus começa já na criação. Porque se fosse só para o indivíduo, Adão não tinha que trabalhar. Adão tinha tudo ali. Adão só começou a trabalhar depois do pecado. Olha que maravilha. Você sair, você comer, você voltar, você descansar, você nadar, você pescar, não fazer mais nada, sem precisar plantar, nascia, tudo sozinho, tudo brotava, tudo germinava, não é maravilhoso? Nós nem precisava ser CLT hoje. Oh, glória a Deus, Senhor. Seria maravilhoso, não seria? É verdade, né? Olha só, mas Deus vê isso como o projeto de criação para a família, porque após isso, Deus criar o homem, criar a mulher, ele fala o quê? Multiplicai-vos e enchei a terra, formai famílias. E tem uns como eu que já foi logo 3 de uma vez só. Vamos encher a terra, vamos multiplicar. Família, formar família. Tem uns que vai além. Minha família, parte da minha mãe mesmo, meu Deus, foram 11 filhos, se eu não me engano. É filho para danar, não é? Então, a gente tem que entender, porque antigamente o conceito de família, quando o homem se apresentava, o orgulho do homem era o quê? Tenho 20 filhos, tenho 15 filhos, não é? Tenho 10 filhos. A outra, eu tenho 2, você é frouxo. Os velhos falavam, é frouxo demais esse menino. É frouxo porque não constitui família. Para eles, os antigos, o orgulho era, tenho 10 filhos, tenho 12 filhos. Ele procriou. Então, seguindo a ordem de Deus, olha, enchei a terra e multiplicai-vos. Olha que extraordinário, porque o projeto de Deus é para a família, não era só para Adão, não era só para Eva, era para a formação de famílias. Então, vemos biblicamente alguns exemplos do plano de Deus. Rob, você conseguiu anotar os versículos aí, os textos, para passar? Tá. Então veremos biblicamente alguns exemplos do plano de Deus para a família, com a responsabilidade de cada indivíduo. Vamos lá, Robson, em Gênesis capítulo 6, verso 17 e 18, ele diz assim: eis que vou trazer água sobre a terra, e o dilúvio para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida, e tudo o que há na terra perecerá. Verso 18: contudo, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Olha, já desde o início, para que nós possamos entender, Noé, ele
ele como indivíduo, ele recebia uma ordem, ele tinha uma instrução, e a instrução era para que ele construísse uma arca, mas não era para ele construir algo só para ele, mas para ele construir para a salvação de toda a sua família. E Deus falou: estabelecerei uma aliança com você, e dentro da arca não vai entrar você e os animais, vai entrar você, a sua mulher, os seus filhos, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, os seus genros, todos vão entrar na arca, a sua família vai entrar na arca. Olha só, o projeto de Deus é sempre para a família. É isso que nós temos que entender, absorver isso e olhar para nós como indivíduo e uma responsabilidade, mas sempre projetando para a família. Eu, como salvo, eu tenho que apresentar a Jesus para a minha família, para os meus parentes, para a salvação de todos. Não é só para mim. Não é a salvação só para mim. O evangelho não é só para mim. Eu não sou o bonzão que isso aqui tem que ser só para mim. É para a minha família. O projeto de Deus é que a minha família seja salva, assim como Noé. Então a primeira responsabilidade, como eu vejo, é que Noé como indivíduo, mas o plano era a redenção dele e da família dele. A responsabilidade de Noé era construir a arca para a salvação de sua família. Gênesis capítulo 19 vai falar da história, que é o texto que fala de Ló. Então Ló também como indivíduo, mas ele também, o plano de Deus era a libertação dele e da sua família. Olha que está escrito lá em Gênesis 19, verso 12, depois é o verso 14 ao 16, tá, Robson? Verso 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas ou qualquer outros parentes? Tire-os daqui. Olha só a ordem dos anjos para Ló. Verso 14. Então Ló, agora vai até o 16, tá? Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: depressa, saiam deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Contudo, pensaram que ele estava brincando. Verso 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas filhas, e as suas 2 filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, Jó começou a hesitar, os homens agarraram Ló, a sua mulher e as 2 filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles, da família deles, porque Jó era um homem temente a Deus. Verso 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Olha que extraordinário isso. A responsabilidade de Noé era de ele pegar e construir a arca para a salvação da sua família. A responsabilidade já de Ló era de mudar de ambiente e fugir das más influências. Então você vê que tem uma responsabilidade do indivíduo para a sua família. Os genros de Ló achavam que estava brincando. Falou: não, ele está brincando. E aí eles não foram, os genros não foram, poderiam ter recebido a salvação. Ló também começou a hesitar. Nessa que ele começou a hesitar, os anjos pegou Ló pela misericórdia de Deus e tirou ele da cidade, afastou ele da cidade de Sodoma e Gomorra, do qual iria ser destruída. E a orientação era o quê? Pegue, tem mais alguém da sua família? Olha só, tem mais alguém da sua família? Olha a sua responsabilidade. E a minha responsabilidade como indivíduo. Nós podemos ser um acesso de salvação para a nossa família. Hoje nós vimos um vídeo, mostrei para minha esposa, para a Jéssica. Tinha um laguinho assim, né? E várias formigas passando. O biólogo filmou. Depois vocês procuram na internet. O biólogo filmou e falou: cara, que extraordinário isso. Várias formigas, centenas de milhares, não sei, elas entraram na água e elas fizeram a ponte para que as outras tirassem todos os ovinhos da colônia e transportassem elas seguramente para o outro lado, cara. O biólogo mostrou, cara, muitas formigas dentro da água. Eu falei assim: quantas formigas deu a sua vida para salvar a colônia? Os ovinhos que ainda iam eclodir, que iam virar formiga. Salvaram provavelmente a rainha, que não tem como, eles protegem muito, as formigas protegem a rainha. Tirou ela e tirou várias veio tirando os ovinhos e ele filmando. Depois vocês procuram na internet. Que extraordinário isso. Aí eu olhei para aquilo hoje, eu falei assim, quando eu tinha já feito a palavra, eu falei: cara, nós podemos ser uma ponte de salvação para a nossa família, para uma colônia toda. Olha, Ló foi uma ponte de acesso para a salvação, para suas filhas, para os seus genros e até para sua mulher, mesmo que ela se perdeu depois, mas ele foi a ponte de acesso.
eu e você temos a responsabilidade com isso, irmãos, com os nossos familiares. Nós podemos ser uma ponte de salvação para os nossos filhos, mas isso vai exigir de nós abnegação, entrega, sacrifício, oração, exemplo, ser modelo, palavra de Deus. Vai exigir de nós, como as formigas exigiu delas, sacrifício para que as outras pudessem tirar, salvar os ovinhos que ainda nem nasceram. Olha que extraordinário isso. Assim foi a responsabilidade de Ló. A responsabilidade de Ló era mudar de ambiente e fugir das más influências de toda a sua família. Olha, irmãos, nós temos essa responsabilidade de mudar a nossa geração, mudar a nossa descendência. E quando nós não cumprimos isso, tem o texto lá, quando fala da oferta lá, quando Naamã mergulha na água, e a Bíblia fala que Naamã trouxe muitos tesouros, muito dinheiro, muita oferta, roupas, muito para o profeta Eliseu. Eliseu recusou, manda Naamã ir para a água. Ele mergulha 7 vezes e ele é curado da lepra. Naamã insiste e ele recusa. Ele fala, não quero. E ele vai embora. A Bíblia fala que Geazi, o discípulo de Eliseu, ele vai atrás de Naamã. Ele mente, ele fala assim, olha, o meu senhor se arrependeu. Ele aceita as ofertas sim. Naamã foi com muitos camelos, irmãos, muito tesouro. Tinha muitos bens, muita coisa preciosa. Geazi se apossou de algo que não era dele, e mentindo. Quando Geazi volta para a cidade novamente, o profeta vira para ele e fala assim, por que você fez isso? Por causa da sua irresponsabilidade. Olha só que extraordinário o texto faz. Por causa da sua irresponsabilidade, você vai ser acometido de lepra. Mas o texto deixa ainda muito claro, você e a sua descendência serão leprosos. Por causa da responsabilidade, traz salvação para a família. Mas por causa de uma irresponsabilidade, traz condenação para gerações. Vocês estão entendendo? Olha o tamanho da responsabilidade que eu e você nós temos. Eu e você nós temos uma grande responsabilidade com a nossa vida. E com a nossa família, tanto natural quanto da família de Deus. Da gente respeitar os idosos. Eu não respondo ninguém. Não consigo responder ninguém. O idoso fala, eu escuto, fico quieto, não respondo. Os jovens sabem como eu trato eles, brinco com eles, tenho respeito por eles. Brinco com eles, maior amor, maior respeito por todos. Procuro tratar bem a igreja. Não estou falando que eu sou santarrão, não, que eu sou bonzão, não. Tá bom? Mas eu procuro guardar o meu coração. E zelar pela minha família, zelar pela minha casa. Então, olha só, irmão. A responsabilidade de Ló era mudar de ambiente e fugir das más influências, tirar sua família disso. É minha e sua responsabilidade fazer isso com a família. De você ver as situações que estão acontecendo. Opa, uma vez eu estava limpando o carro, minha esposa saiu para fora, as mulheres fofocando, brigando lá, bem de frente ao portão. Minha esposa saiu, vem cá, pastora, não sei o quê. Qual que é a sua opinião, não sei o quê? Na hora eu saí de dentro do carro, aspirando o carro. Eu falei, Jéssica, vem cá, me ajuda aqui, filha. Me ajuda aqui. Ela, não, mas peraí, não, vem cá rapidinho, que eu estou apressado aqui, que está com problema com o carro aqui. Ela entrou para dentro, fechei o portão, falei, minha filha do céu, não sai para fora, vai para dentro de casa. Você entendeu? Por quê? Para zelar por ela, porque ela, não, minha opinião é pronto. Não, a pastora falou isso. É assim ou não é assim? Uma conversa, uma opinião que você dá, olha só. Quando eu observei isso, eu falei, não, vem para dentro. Não, vem para dentro. Teve uma briga na rua lá, minha irmã saiu gritando, desesperada, Marcelo. Eu saí para fora, falei, pronto, minha família já está em confusão de novo. Sai para fora. Olha lá, olha o que é a briga das mulheres. Eu falei, eu não acredito que você fez isso comigo. Eu estou dentro de casa, eu estava deitado, você veio me chamar para ver a briga. Não, é porque você conhece. Eu falei, filho, eu não posso fazer nada, isso é briga antiga. Eu virei as costas dele para dentro, falei, estou fugindo de confusão. Fuja de problema. Rapaz, porque às vezes a gente vai entrar em situações que nem é pra gente estar opinando, não é pra gente ver, não é pra gente assistir, não é pra gente sorrir. Não é. Saia, se afaste das más influências, fuja do ambiente. Ló tinha a responsabilidade de tirar a sua família daquele ambiente corruptível, daquele ambiente obsceno, de coisa que não era pra estar. Sua família é piedosa, está no meio ali, mas peraí, o ambiente que eu frequento não posso, esse ambiente não é para mim, não é para minha família. Amém?
Atos, vamos lá que eu vou correr. Atos capítulo 10. Então a responsabilidade de Noé era a responsabilidade de construir a arca para a salvação da sua família. A responsabilidade de Ló era de mudar de ambiente e fugir das más influências. Atos capítulo 10, verso 27. Ele conta a história de Cornélio, um centurião, um homem, um chefe de exército. Ele comandava 100 homens. E um homem piedoso, um homem que dava esmolas, um homem temente a Deus. E ele, nas suas orações, a Bíblia narra que ele ali é visitado pelo anjo e manda buscar Pedro. E ao mesmo tempo Pedro também está tendo uma visão do céu, que desce animais entre os lençóis, porque o judeu não poderia tocar em animais. E Pedro está tendo uma revelação, ele está tendo uma visão ali, sem revelação primeiramente. Ele está tendo uma visão. Não, Senhor, não posso tocar em coisa impura. Por quê? Cornélio era um gentil. Então, para Pedro, o Espírito Santo jamais poderia tomar conta de um gentil. O Espírito Santo jamais poderia descer sobre um gentil. Então, essa era a luta de Pedro. Mas Cornélio, mesmo sendo um gentil, era um homem temente a Deus. Um homem de exemplo, um homem modelo para a sociedade. Governava bem a sua casa. Um homem modelo. E ele, um homem piedoso, porque a Bíblia fala: o Senhor lembrou de você e das suas esmolas, ou seja, lembrou das suas esmolas e das suas orações, porque ele era um homem generoso. E Deus fala com ele e manda buscar Pedro. Quando Pedro se achega, ele se prostra, e ali Pedro, todo o contexto de Atos 10, ele se prostra diante de Pedro. Pedro dá a mão falando: levanta, homem, eu sou homem igual a você, e começa a ministrar a ele. E depois que ministra a casa de Cornélio, a Bíblia narra que toda a casa foi batizada pelo Espírito. E quando Pedro chegou lá na casa, a Bíblia narra que Cornélio e os seus familiares e seus empregados, seus servos, estavam todos reunidos, esperando Pedro chegar. Olha só o extraordinário. Aqui, o que eu quero compartilhar com os irmãos é que Cornélio como indivíduo, mas o plano era a transformação da família dele. O plano de Deus era a transformação de toda a família dele. Ele como indivíduo, um homem temente a Deus, um homem piedoso, mas não era só para ele. Era para toda a casa dele. E quando Pedro se achega, a família é transformada. Ou seja, a responsabilidade de Cornélio era ser modelo, exemplo como indivíduo e de levar a sua família a temer a Deus. Ele era um modelo. A minha e a sua responsabilidade como cristão, como família de Deus, é levar a nossa família a temer a Deus. É ser fiel a Deus. E ser modelo para os fiéis, ser modelo para os irmãos também, a serem tementes a Deus. Então, começa tudo no lar. Fala, começa tudo no lar. O culto não é só na igreja, não é só na célula, é em casa. O modelo começa dentro de casa. Eu e você somos modelo dentro da casa. Você é um modelo dentro da sua casa, é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade como família. E na família de Deus é uma responsabilidade também como modelo para os irmãos. Postura, dignidade, fidelidade, de respeito. Das pessoas olharem e falarem: isso aqui essa é uma boa pessoa de se andar, essa é uma pessoa modelo para a minha vida, essa é uma pessoa que eu gosto de ouvir, de sentar junto, de conversar, de pedir um conselho, de pedir uma orientação. Precisamos ser modelo. E começa dentro de casa. Começa na família. Olha que interessante isso. Por isso que o projeto de Deus e o plano de Deus é sempre para a família. Ô Robson, eu acho que você tem um texto lá, abre lá comigo lá. Eu acho que você removeu aqui. Atos capítulo 4. Oh, 1 Timóteo, perdão, 1 Timóteo 4, estou saindo de Timóteo. Hã? Ficou mais embaixo? Tá, verdade, Robson. Obrigado. Ah, é verdade, que ainda faltava o carcereiro. É isso aí, Robson. Obrigado. Desculpa, hein, Robson. Cornélio como indivíduo, a transformação da família dele. A responsabilidade de Cornélio era ser modelo, exemplo. É porque eu fui falando e já pulei aqui. Como indivíduo e levar a sua família a temer a Deus. Atos capítulo 16 fala do carcereiro, do qual ministrei algumas semanas atrás aqui. Que esse carcereiro quer tirar a sua vida.
após ver que, após Paulo e Silas orarem, as cadeias caem, e ele fica temeroso de que todos os prisioneiros tivessem fugido. E ele desembanha a espada e quer se matar. E Paulo grita: ei, não faça isso. Não faça isso. E aí ele pede luz, e ele vai até a cela que está Paulo e Silas. Paulo orienta ele, conversa com ele, e ele faz uma pergunta para Paulo: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo dá a resposta, o apóstolo Paulo dá a resposta ao carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Olha só, o indivíduo era o carcereiro, mas a salvação era para a casa toda. O projeto de Deus é para a família inteira. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E quando eu ministrei sobre isso, eu falei: quantas pessoas estão depressivas, estão doentes, porque falta Jesus Cristo, porque não creram ainda em Jesus Cristo, e só Jesus salva. E o texto narra que quando o carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele, cuidou das feridas deles, Paulo ministrou a eles, a família inteira, toda a família se converteu. Houve salvação a casa inteira. Olha, por isso que o projeto de Deus é para a família. Ou seja, o carcereiro como indivíduo, mas o plano de Deus era a salvação dele e da sua família. A responsabilidade do carcereiro era quebrar as cadeias espirituais de sua família e vigiar e protegê-los. Porque ele era um carcereiro, ele tinha uma função ali natural, de guardar os prisioneiros, de que eles não fugissem, de proteger as celas, e ele tinha uma responsabilidade. Mas o projeto de Deus era para que ele quebrasse as cadeias espirituais da casa dele e fosse vigiar, que ele vigiasse e protegesse eles, como protegia os prisioneiros. Então ele tinha uma ação de responsabilidade externa, como um trabalho, como eu e você temos, de fazer algo, um trabalho secular. Mas se nós pararmos para pensar e aplicar na nossa vida, nós temos que proteger e guardar a nossa família também. A responsabilidade da nossa casa é a primeira coisa. Deixar de levar muitos problemas para o pastor quando nós resolvemos dentro de casa. Minimizar algumas coisas, porque tem que resolver. E não é fácil. Não é fácil resolver alguns assuntos, mas é necessário que resolva. Precisa resolver, senão dá bug para todo mundo. A casa cai para todo mundo. A Bíblia orienta o quê? A casa dividida não subsistirá. Então nós precisamos cuidar da nossa família. A responsabilidade do carcereiro era quebrar as cadeias espirituais da sua família, vigiar e protegê-los. Pastor, e qual é a aplicação? A passagem destaca cuidar dos parentes, especialmente dos da própria casa. É um dever fundamental do cristão, um reflexo da sua fé genuína, e não apenas uma questão de convivência social. Primeiro, cuide da sua família natural e da família de Deus, do qual você está inserido. Cuide da sua família natural. Zele por elas, ministre a elas, apresente a Jesus, seja modelo, seja exemplo. Aí que vem o texto, a instrução, a exortação, ou seja, exortar alguém é encorajá-lo, é persuadi-lo. Eu estava fazendo isso com a minha filha hoje, a Heloísa. Falei: apresente seu currículo, pai, você fez um curso técnico, você está numa outra área, você tem que fazer isso, apresente, aproveita as oportunidades. E aí que começou o discipulado geral, mas e veio um monte de situação e eu direcionando eles. Falando para o meu filho: larga a mão de ser esbanjador, ficar comprando coisa cara, honre sua avó, honre o dinheiro que a sua avó te deu, honre sua família. Você não tem dinheiro para isso, mas por que você não pagou o curso? Que deveria ter pago, está corrigindo a minha família. Você vai ficar esbanjando dinheiro à toa? Abra sua mente. Precisamos entender, aplicar o dinheiro. Nós temos que saber, ter sabedoria para o nosso dinheiro. É muito trabalho para ganhar dinheiro. Fora os impostos que vai vir agora esse ano que vem, que nós estejamos preparados. Nós nem sabemos o que vai acontecer. Então a gente tem que ter sabedoria. E eu estava orientando minha família. Nós não vamos sair disso aqui, nós não vamos mudar não. Precisamos ser modelo. Olha o que Paulo diz a Timóteo, e isso requer instrução, isso requer exortação. Você não vai fazer uma faculdade, vai estudar mesmo, vai trabalhar, faça isso mesmo, aplique isso, tenha consciência, vai para cima, proteção. Então cuidar da família natural e da família de Deus é você instruir, é você exortar, né, encorajar as pessoas, é proteger, é ter respeito, afeto, edificação, edificar na palavra, no testemunho, na fé. É edificação uns com os outros. Seja um modelo para as pessoas. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, ele diz assim, ó: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha só, as bases do exemplo para Timóteo que Paulo dá instrução. E Deus quer de nós essa mesma postura, essa dedicação, sabe?
para nós sermos exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O segundo é, não terceirize a sua responsabilidade. A responsabilidade de cuidar materialmente e espiritualmente e educar a sua família é sua. Fala assim, cuidar da família, a responsabilidade é minha, não é sua. Não, aponta por mão assim, não é sua não, viu? É minha. Porque quando nós falamos a responsabilidade é nossa, amplia demais. Mas quando eu trago para a primeira pessoa, opa, o negócio muda, a responsabilidade é minha. Eu tenho que ter uma responsabilidade como modelo. Eu tenho que ter uma responsabilidade com respeito. Cuidasse da família dela. E só que a orientação de Paulo aqui a Timóteo, olha, quando você pegar os jovens, a viúva, ela tem netos, ela tem filhos, a responsabilidade são deles. Aquilo que eles não puderem suprir, aí a igreja vai lá e supre. Mas a responsabilidade é dos filhos, é do neto, dos netos. Olha, é da família. Não terceirize a sua responsabilidade para cuidar da sua família. Jogar para a igreja não. Educar seu filho, o posicionamento da sua esposa, o posicionamento do seu esposo. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade como família. E na família de Deus é a mesma coisa. Nós temos uma responsabilidade um para com os outros. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Então não terceirize a sua responsabilidade. Sabe? Quando não tinha as viúvas verdadeiras, que não tinha filhos e não tinha neto, aí sim, aí a igreja entrava com providência. Aí ia dar mantimento, ia cuidar. Então Paulo traz um discernimento traz um discernimento para Timóteo, para que ele ficasse atento. Observe. Assuma a sua responsabilidade pastoral, mas a responsabilidade familiar, quem tem família, que assuma. Olha só, irmãos. Zele pela sua casa. Zele pela sua família. O que for para brigar, briga. Não estou falando para ficar arrumando confusão. Brigar por aquilo que é necessário, para corrigir, para mudar. Não é ficar arrumando confusão dentro de casa. Não é ficar brigando, não é ficar contenda, não é isso. É brigar por aquilo que você olha e fala, não, peraí, não, isso aqui a gente tem que mudar. Isso aqui a gente tem que melhorar. Isso aqui a gente tem que... E começa dentro de casa, é na sua casa. A educação dos seus filhos é sua responsabilidade, pai, é sua responsabilidade, mãe. Não é ninguém. Tem um texto, meu filho ama esse texto, e eu vou concluir aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus. Abre para mim lá, Robson, acho que é Provérbios 13, verso 24, se eu não me engano. Meu filho ama esse texto aqui. O Murilo, outro dia nós estávamos conversando, o Murilo falou assim, o meu pai me ama muito. Foi ou não foi? Não, o pai me ama muito. E por quê? Por causa desse versículo aqui, ó. Quem retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama buscará discipliná-lo. O Murilo falou, rapaz, nunca vi tanta vara na minha vida. Para discipliná-lo. Meu filho passou um tempo na casa dos pastores, porque eles procuraram nos ajudar. Tempo difícil, irmãos. Teve irmãos que orou por nós. Filho de pastor não é pastorzinho, tá bom? Filho de pastores não são pastorzinhos, não. Eles têm que tomar as decisões deles, eles têm que crer em Cristo, eles têm que ter as experiências com Deus também. E nós passamos uma aflição com o Murilo, difícil, irmão, muito difícil. Foi fruto da minha oração, meu filho. E passamos um tempo difícil com ele. Os pastores acolheram ele, ficou um tempo na casa dele, veio estudar aqui, e dando trabalho, e deu trabalho aqui.
Teve um dia que ele deu trabalho aqui, eu falei para Jéssica, eu falei assim, não é responsabilidade deles. Eles estão nos ajudando, mas se ele está assim, vamos buscar ele. Fomos lá buscar ele. Tirei da escola, pastor, muito obrigado, pastor, obrigado pelo apoio. Mas é minha responsabilidade, vou levar ele para casa e eu vou tratar ele. Teve um vizinho que me viu esses dias. Viu eu e o Murilo chegando em casa. Ele olhou para mim e falou, ei, pastor, hein? Alinhou seu filho, hein? Tá aí, né? Tá diferente já, né? Olha só, as pessoas veem. Que ele sabe que ele estava aprontando. E eu glorifiquei a Deus por ter uma igreja, uma família em Cristo Jesus que me ajudou em oração, em apoio, em acolhimento. Mas a responsabilidade é minha, cuidar do meu filho, de colocar ele na linha, de discipliná-lo. Aí hoje ele dá risada, meu pai me ama muito. Meu pai me ama de verdade. Que a vara não faltou, irmãos. Às vezes a gente tem medo de corrigir nossos filhos, de disciplinar os nossos filhos. E sabe qual que é o pior? É quando um líder, um pastor vai corrigir o filho, mães e pais ficam magoados. Porque se não acontece a disciplina na casa, não tem jeito. O mundo vai disciplinar. É sempre que eu falava pro meu filho, eu falo, cara, presta atenção numa coisa. Se você não dá atenção ao seu pai e à sua mãe, o mundo vai te ensinar, cara. E é duro. E não é fácil. Não é fácil. Então não terceirize a sua responsabilidade como família, amém? Cuide dos seus, discipline, oriente, ore, leve para o monte, leve para a igreja. Não quero ir, vai sim. Mete o pé nas costas, vai. Não tem essa, tem que ir, tem que buscar a Deus, tem que ter experiências com o Senhor. Tem coisas que a gente tem que forçar, porque é responsabilidade minha e sua. E como filhos, respeitar, amar, cuidar, zelar. Honre seus avós, honre seus pais, cuide deles. É a sua família. A ordem de Deus é para cuidar da família. A conclusão é, você pode ser o indivíduo, ou seja, a ponte de salvação de toda a sua família. Se você quer ser o instrumento de Deus, se coloque de pé, irmãos. Nós encerramos. Se você quer ser uma ponte, como as formigas que eu compartilhei agora, de salvação para a sua família, você quer ser um indivíduo que você está recebendo a salvação, que você está buscando a Cristo, mas você quer ser uma ponte para a sua família, eu gostaria que você viesse aqui à frente para nós orarmos por você. Que você olhasse para isso e falasse, eu tenho uma responsabilidade para com a minha família, para com os meus filhos. Comece com os seus filhos. Depois você vai alcançar seus irmãos, suas tias, seus avós, seus sobrinhos. Mas começa na sua casa, na sua família.